O respiro que o seu bolso precisa está no BrisaCast. Mente leve, o futuro avisa. Vem pro BrisaCast. Wes, você é nosso primeiro convidado. Nós vamos fazer um bate-papo praticamente, né? E para te conhecer melhor, para te apresentar para nossa comunidade linda, maravilhosa, né? Então, eu gostaria que você começasse se apresentando e contando um pouquinho de como você chegou na Austrália, por favor. Tá bom. Bom, meu nome é Wesley, todo mundo me chama de Wes, prefiro Wes, fica um pouco mais pessoal, eu diria. E o meu caminho, em relação à Austrália começou muitos anos atrás, quando eu percebi que tinha um gap na minha carreira profissional na questão de inglês, né? Daí eu decidi vir para a Austrália em 2011 com o objetivo de aprender inglês por cerca de 6 meses. Acredito que como a maioria das pessoas. E após alguns anos, eu tomei a decisão de ficar nesse país de forma permanente. Ah, isso é bacana. Então você tomou a decisão de ficar permanente. Conta pra gente como que é o começo, como que é a sua história, como que era a sua vida lá no Brasil e o que te fez tomar essa decisão de ficar permanente. Tá. Bom, eu comecei minha jornada financeira em um banco de investimento no Brasil em 2008 e eu me apaixonei por finanças. Na verdade, um pouquinho antes, infelizmente, né, eu perdi os meus pais numa idade um pouco cedo. Meu pai aos 6 e minha mãe aos 16. E aos 16 eu percebi que a minha vida tinha mudado, eh, assim, bastante, e eu tive a oportunidade de ler o livro Pai Rico, Pai Pobre. Naquele momento, eu entendi que educação era a melhor forma de transformar a minha vida do jeito que eu sempre sonhei. Hum. E eu decidi entrar para uma faculdade, fiz administração, logo em seguida fiz uma pós-graduação em finanças, e nesse meio tempo eu já estava trabalhando num banco de investimento. E eu percebi que por mais que eu tinha conseguido uma boa ascensão em termos de carreira, Hum. faltava algo. Eu tinha realmente um sonho de ter uma experiência internacional, aprender inglês, mas também conhecer algo diferente. Foi aí que eu tomei a decisão de vir para a Austrália, precisamente Perth, porque eu entendi que Perth era uma cidade um pouco mais pacata, que ia tirar as questões de distrações para que eu pudesse realmente aprender o inglês e voltar para o Brasil. Você queria voltar para o Brasil, né? Agora conta, como é que você tomou essa decisão de ficar, né? Você veio com plano de aprender sua carreira, melhorar sua carreira. Qual que te fez querer ficar? Tá bom, eu realmente, depois de 2 semanas em Perth, eh, foi muito difícil, eu chorei todos os dias durante 2 semanas, literalmente, porque eu não entendia as pessoas. É, engraçado, né. E eu lembro que era aniversário do meu irmão, inclusive hoje eu estou fazendo 14 anos na Austrália, exatamente hoje, Parabéns! 14 exatamente anos hoje. na Austrália. Sim, Divine appointment. e no dia 4 de novembro, que é o aniversário do meu irmão, eu liguei pra minha família para dar parabéns pra ele, e eu estava conversando com a minha avó, e minha avó se tornou uma das pessoas mais importantes da minha vida, né. E eu falei pra ela assim: "Olha, estou tendo bastante dificuldade e tá muito difícil". Ela foi do jeito dela, falou assim: "Você tem o que comer? Você tem algum lugar para dormir?" Eu falei: "Sim". "Então vira homem e corre atrás dos seus sonhos". É praticamente um man up. Só não tenha medo e vai atrás. Se alguma coisa acontecer, você volta. No entanto, você tem bastante tempo para lutar pelos seus ideais. É, essas pessoas importantes na vida da gente, né, quando empurra a gente um pouquinho, faz toda a diferença. A gente gostaria de saber um pouquinho mais dessa história. Então, você cresceu com a sua avó? Sim, é. Bom, na verdade eu, né, tinha um relacionamento maravilhoso com a minha avó.
ela esteve presente na minha vida sempre, sempre. No entanto, depois da morte do falecimento da minha mãe, eu fui morar com ela. E isso me fez aprender muito. Quando a gente, fala sobre a questão financeira, muita gente associa isso com uma qualificação. Eu diria que ela me ensinou muito através do pequeno caderninho que ela tinha, e ela anotava todas as despesas que ela tinha, e sempre ela tinha que salvar. E ela me falou o seguinte: "Olha, se você ganha R$ 100, você sempre vai guardar 50. Os outros 50 vai ficar no seu bolso, mas não necessariamente você tem que gastar 50. Então tenta administrar o seu dinheiro de forma efetiva". A minha avó, o grau de escolaridade dela era a 4ª série, e acredito que ela teve cerca de 11, 12 filhos, e perceber isso ali morando com ela foi muito bom. Ela gerenciava uma família inteira, com um recurso só, um income só. Um income só, educação financeira, Sim. o básico, né? O básico, o simples. Simplesinho, saber quanto que gasta e Não gastar mais do que você ganha. isso, É. exatamente. É, até Engraçado, né? sorriu, ó. Engraçado, né? E como, na cultura que a gente vive hoje, né, é que incentiva a gastar, a gratitude imediata, como fica difícil às vezes até de explicar dessa forma para a geração nova que está aí. Você sabe que eu tenho um coração pela os novos, imigrantes que chegam na Austrália, que faz esse caminho e que quer comprar seu primeiro imóvel, e essa coisa básica às vezes não foi ensinada para eles, né. Então, graças a Deus, a sua avó passou isso para você, e é tão importante quando a gente tem um pouquinho dessa educação básica já logo no começo. Agora, conta pra gente a decisão de querer ficar na Austrália, como é que foi? Sim. É. Bom, eu vim sozinho, né, eu vim em 2011, e a Fran, que é a minha esposa, estava me esperando no Brasil, porém eu não estava feliz com o meu desenvolvimento em relação ao inglês. Então a cada 6 meses eu renovava o meu visto para galgar, hã, novos caminhos ali dentro da escola. Então eu fiz o General English, depois fui para o Cambridge e logo em seguida eu fiz o IELTS. Quando eu cheguei nesse patamar, a gente começou a discutir sobre o meu retorno, porque já estava fazendo quase 2 anos de namoro à distância. E daí eu perguntei para ela se ela não tinha interesse em vir para a Austrália, até porque na época ela cursava direito, e eu achei, né, eu tinha essa percepção que isso iria agregar bastante valor para a carreira dela. Ela conversou com os pais dela e veio para a Austrália em 2013. Em 2014, a gente se casou. E logo em seguida, a gente teve a oportunidade de aplicar para o sponsorship, através dela. E foi aí que eu percebi que a gente tinha uma boa oportunidade nas nossas mãos. E a gente explorou essa oportunidade. Foi ali que a decisão foi tomada. Maravilha, maravilha. E claro, né, o coração sempre fica dividido, né, Sim. família fica para trás, o que fazer, né. Agora, Wes, conta pra gente, assim, a sua profissão. Você já estava trabalhando na sua profissão, o seu inglês foi importante, você se dedicou ao seu inglês, eh, essa transição, entendeu, de ser estudante e se tornar um profissional na Austrália. Excelente pergunta. Bom, eu já tinha me formado, né, como eu disse anteriormente, já estava pós-graduado, e eu tinha felizmente conseguido uma boa promoção. Eu estava num bom cargo no Brasil, trabalhando na mesa de investimentos de um banco de investimento, e a minha decisão parecia uma loucura para as pessoas que acompanhavam a minha trajetória de carreira. No entanto, para mim, se eu não fizesse naquele momento, eu acho que eu não iria me preparar para maiores objetivos. Tá. Daí eu vim para a Austrália com o objetivo de imersão. Eu busquei simplesmente conhecer pessoas
entender a cultura australiana. Trabalhei em todos os tipos de serviços possíveis e, de certa forma, naquele momento, acredito que foi um uma pausa de carreira. Eu sou fascinado com finanças, sempre fui extremamente organizado. No entanto, eu vivi o intercâmbio. Eu vivi o intercâmbio. Trabalhei de cleaner, trabalhei de garçom, drink runner, dei aula de samba, dei aula de zumba. Que mais que eu fiz? Assim, várias. Tinha semana que eu tinha 5 empregos. Era uma coisa assim muito intensa. E depois da decisão de ficar na Austrália, eu comecei a voltar a pensar em finanças. E eu aplicava bastante para empregos. No entanto, com a limitação de horas na época, era muito difícil. E eu percebi que esse sonho estava ficando um pouquinho distante. Comecei a me interessar por outras áreas e eu dava o meu melhor. Uma das últimas atividades que eu tive foi de trabalhar como um conselheiro educacional, né, que eu ajudava as pessoas a tomar a decisão correta em relação ao curso voltado à imigração para a pessoa permanecer na Austrália. No entanto, honestamente, eu fiquei um pouquinho desapontado com essa indústria, porque muita gente não me escutava. Era assim, eu conversava com 50 pessoas, 2 falavam: "Wesley, vou fazer esse plano aqui". Outras pessoas, se prendiam muito ao custo. Eu entendo o custo. No entanto, qual que é o custo de você não considerar outras coisas? Até Exato. porque a vida na Austrália ela muda com uma velocidade tremenda. Então, eu parava o que eu estava fazendo para planejar a vida de uma pessoa. Mas enfim, era uma questão da indústria. Daí em 2015 eu pensei e refleti que eu precisava de uma certa reciclagem. Aí, por conta própria, eu fiz o diploma em Financial Planning e logo em seguida, Advanced Diploma in Financial Planning. E ali eu comecei a aplicar para trabalhos na área financeira. Maravilhoso. Então, essa transição, eu te escuto muito bem, né, porque eu vejo que existe uma mudar totalmente de profissão, eu acho super ok se você, vê outra oportunidade, né, mas o que às vezes me deixa um pouco, preocupada, é que o estudante pode perder muito tempo em alguns empregos, que é um emprego digno, mas não vai atrás do seu sonho, da sua paixão, e não investe no inglês o quanto deveria, né. Então, dá Literalmente. essa virada, literalmente, refletir e ir lá, né. Eu me lembro muito bem a primeira vez que eu estava num escritório como mortgage broker, cercado de australianos e atender o meu primeiro cliente no telefone em inglês, é stretch, né, o coração bate e as dúvidas, mas é tão importante e faz tão parte dessa jornada, desse crescimento, e essa dificuldade transforma a gente, né, a gente muda. Então agora eu quero perguntar outra coisa, né, conta pra gente conta pra gente como é que tá a sua vida agora, depois dessa jornada, depois dessa virada. Conta pra gente como é que foi o seu primeiro trabalho como financial planner. Sim. Bom, depois que eu tomei a decisão, eh, de voltar para o financial planning, eu tive alguns momentos de ups and downs, porque eu cheguei a aplicar para trabalhos por cerca de 18 meses. 18 meses. Durante esse período eu fiz vários tipos de serviços, né, e eu fazia entrevistas mais ou menos ali por volta de 3 a 7 entrevistas por mês e eu sempre tomava um não. E nessa época, como eu já tinha a permissão de trabalhar full time, era um pouco frustrante,
Porque no início você acha que o problema é o visto, mas depois quando você tem a habilidade de trabalhar full time, você já começa a achar que é você. Mas, enfim, eu continuei, né, Uhum. dedicado nisso e ter feito o diploma em Financial Planning e o Advanced Diploma, eu senti que eu enviei uma mensagem para os recrutadores e empresas, porque ninguém me falou que eu tinha que fazer. Eu fiz. Então, quando eu ia numa entrevista, eu até tomava um não, porém a pessoa sabia que eu tinha alguma coisa ali. E aí, em um dia, eu recebi uma ligação me convidando para uma entrevista. Eu lembrei qual que era essa empresa e eu gostei da job description, que falava o seguinte: você vai começar como um paraplanner, você vai ser mentorado pelo nosso Senior Financial Advisor. Eu falei: "É aí que eu quero", porque eu também entendi que eu não poderia ser arrogante o Uhum. suficiente para achar que eu sabia de tudo. Uhum. E depois de ter feito esses 2 cursos, eu comecei bom, eu fiquei super feliz que eu entendi tudo que estava naqueles cursos. Porém, teoria é diferente da prática. Sim. A a oportunidade de trabalho me foi dada e eu sou extremamente grato. Nessa empresa, eu comecei como um paraplanner, praticamente um ano e meio depois eu fui apontado como financial advisor desse business, me tornei o key person desse business e o Wes que está sentado na sua frente hoje, ele é um resultado dessa experiência de realmente ter gerido um business e ter aprendido bastante num espaço que não tinha, no meu ver, um a oportunidade para mim como imigrante, Hum. naquele primeiro momento. Foi muito difícil, eu lembro que eu tive bastante desafios na questão de writing, de escrever, porque como a gente tem que escrever um plano, e é uma Hum. coisa muito complexa e técnica e tem um respaldo legal, eu tive sim momentos, né, de realmente chorar. Eu saía do escritório, chorava e voltava sorrindo, porque eu sabia que aquela oportunidade era tremenda. Enfim, eh, acelerando um pouquinho, eu me desenvolvi bastante com essa experiência e ano passado eu tomei outra decisão, uma das mais importantes da minha vida, que foi de abrir a Falcon Wealth Management, que é a minha consultoria, e eu não poderia estar mais feliz com essa decisão. Maravilhoso. Eu só vou, pontuar um pouquinho, porque eu acho que o pessoal vai ficar curioso. Quanto tempo você ficou na empresa que foi seu primeiro emprego, né, como financial planner? 7 anos. 7 anos. Então você estava com 7 anos de experiência, o business era um business, né, você teve a oportunidade de gerir o business, entender, então depois de 7 anos você abre a sua empresa, sabendo de tudo. Agora conta, abrir a sua empresa, como é que foi? Uau! A questão da abertura da empresa, eu acho que começou com um sentimento de trazer um DNA do Wes, de começar assim, out of scratch. Aham. Eu queria começar algo para mim. E, enfim, tomei a decisão, conversei com a Fran, a gente concordou que esse seria um bom caminho. Eu posso dizer hoje é que existe uma grande diferença de ser financial advisor e empreender, Isso, porque fala pra gente. sim, porque bom, todo mundo tem um certo medo de Uhum. começar algo, porque é a sua responsabilidade e no fim do dia você tem que pagar suas contas, gerir a sua própria vida. Então naquele primeiro momento, eu tive que começar algo do zero. Uhum. E você tem todo esse trabalho de constituir a sua licença, fazer um website, ter um sistema, novos métodos, pensar se você vai ou não contratar pessoas já para te ajudar, mesmo sem saber que você tem que criar as oportunidades. Isso para mim, eu acho que, de certa forma, eu sou privilegiado nesse quesito,
porque aconteceu de uma forma bem natural. Então, eu simplesmente, falei que eu estava criando uma empresa e as pessoas continuavam tendo Hum. esse interesse em falar comigo. Uhum. Agora, os desafios continuam e sempre, eh, vão estar ali e para mim é realmente basear nos planos que Deus tem para minha vida, o que foi observado, e continuar nessa jornada. E eu gostaria de compartilhar uma coisa, nesse intervalo de tomar uma decisão de realmente abrir a minha empresa, eu tive 2 oportunidades de trabalho que me balançaram. E eu conversei com essas pessoas, no entanto, eu refleti, conversei com a Fran, e eu falei: "Não estou feliz, não achei que era". Daí, conversando com Deus, eu saí para correr e pedi para ele uma provisão, "Fala comigo". E eu estava lá em Perth, no momento que eu estava, passando por East Perth ali, Uhum. vem um falcão voando na minha direção, um falcão. Então, se vocês estão acompanhando minha linha de raciocínio, a empresa realmente chama Falcon Wealth Management, porque tem sim o dedo de Deus. Confirmação, Sim. confirmação. Isso é muito fantástico. Eu acho que isso vai encorajar muita gente, viu. Amém. Fiquei muito feliz que você dividiu essa Hum. história com a gente, que essas é pessoal, né, Sim. pessoal. Honrada, honrada. Sim. Estamos honrados e eu tenho certeza que o pessoal vai gostar, vai se sentir Sim. abençoado. Wes, a gente já está conversando aqui um tempinho e eu vejo, assim, que a sua história é muito genuína, como a maioria das histórias de todos os imigrantes, a gente não vem para cá para ter a mesma vida que a gente teve no Brasil, para ficar preocupado em como se aposentar, como que eu pago a minha casa, vou ter dinheiro para pagar a escola dos meus filhos. A gente vem para cá, e principalmente quando a gente decide ficar para um futuro melhor, né. Então, eu gostaria que você, como, financial planner e com esse entendimento que você tem de planejamento, divide com a sua experiência, o que que seria as suas, dicas mais importante ou o seu guia do que a pessoa que ainda não está com seu PR, ainda está se preparando ou acabou de pegar o seu PR, poderia fazer para atingir esses objetivos. De uma forma bem simplificada, o que que você acha que você fez, você e a Fran, eh, enquanto casal, para continuar, né, continuar na jornada, continuar crescendo e, atingindo esses objetivos grandes, né, abrir seu próprio negócio, a residência permanente, essas coisas assim. Vai, dá umas dicas aí Então, para nós. bom, essa questão de planejamento, eu acho que está, de certa forma, enraizada em mim, e eu acredito que eu acredito que nada resiste ao planejamento. Hum. Nada resiste ao planejamento. E assim, ó, eu e a Fran, a gente teve alguns problemas de visto, inclusive quando a gente aplicou o visto dela, foi negado. Em seguida, eu apliquei para o meu visto como financial advisor, inclusive eu acredito que eu devo ser o único brasileiro profissional com visto de financial advisor. Hoje, se alguém que estiver escutando conhecer alguém, por favor, me apresente. Enfim, uma coisa que me marcou muito foi que o meu visto foi negado como financial advisor. Porém, eu fui à corte e provei que a imigração tinha, eh, cometido um erro. Por isso que eu estou aqui. Então, eu acho que se eu posso dar uma dica hoje, para resumir, seria: cada um tem a sua jornada Uhum. e vamos buscar informações, porque a educação, não só a educação financeira, a educação transforma vidas. Se eu não soubesse exatamente o que eu estava fazendo, potencialmente isso poderia ter tido uma consequência diferente na minha vida. Então eu busquei informação. Inclusive, esse processo de ir à corte é é assim, é interessante, para não dizer, desafiador, assim, foi bem peculiar, eu diria, Hum. mas a gente passou por isso. E
quando eu digo que nada resiste ao planejamento, tá ligado às questões não só agora da sua vida, né. Eu gosto de journal, então eu anoto todos os meus sonhos e objetivos num pedaço de papel no meu journal, e Uhum. eu sempre tento lembrar o que realmente é importante para mim. Isso é uma coisa muito interessante. Qual qualquer que seja a sua prioridade ou seu objetivo, tem que estar claro, porque caso contrário você se distrai. Uhum. Então, foi isso que eu e a Fran a gente se apegou no momento mais crítico da nossa vida, nesse aspecto de permanecer ou não na Austrália, e fez a gente ficar forte. Fantástico. Eu peguei já algumas coisas, né, para mim. Planejamento é muito importante. O objetivo, né, saber que vai ter dificuldades, né, desafios, mas continuar firme. Se aparecer uma dificuldade que você não esperou, né, você não esperava que você ia ter que ir para a corte para disputar o seu visto, né, Sim. não desistir, ir atrás de informação e permanecer. E minha última, que eu peguei, né, vamos ver o que que o pessoal pegou mais, né, que o plano de Deus é o plano de Deus, né, ter aquela, clareza e paz. Eu fiz o meu Sim. melhor, eu pesquisei, eu sei o que eu tô fazendo, e agora descanso, né, descanso, Sim. vamos ver o que vai acontecer. No seu caso, uma vitória, você ganhou na corte, ficou, estamos aí, temos o ex aqui na Austrália pra nós. Agora, como você sabe minha profissão e sabe, os nossos clientes, né, e como as pessoas ouvem e perguntam pra gente, eu quero que você conta essa outra milestone, né, eh, da sua casa. Porque você me contou aqui várias milestones, né, sua vida marcada por aqueles momentos, né, sua jornada. Me conta da sua primeira casa. Como é que foi, eh, a decisão, as dicas e me fala aí. Tá. A decisão de comprar uma casa surgiu mais ou menos em julho de 2017. Hum. Mas sabe o que é o legal disso? Que eu não tinha visto, Gostei. né. Então, mais uma vez, eu anotei no meu journal que eu iria comprar uma casa na Austrália até dezembro de 2020. Hum. Eu tenho esse journal, depois eu mando, posso compartilhar a foto e tal, Legal, né, querido? tá. E a gente teve, né, esses desafios, e o mais, assim, impressionante, eu comprei a primeira casa em novembro de 2020. Olha que Uau, fascinante. que A fascinante. palavra tem poder. É, cara, é impressionante. E assim, ó, eu conversava com a Fran, e até uma coisa que a gente compartilhou no nosso workshop, que ela sempre fala: "Por que que a gente salva, né, por que que a gente salva dinheiro?" E eu falava: "Olha, a gente tem que alocar esse recurso aqui por causa disso, porque o momento vai chegar." Então, bem organizadinho, a gente foi caminhando, 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 e eu bem atento às questões, financeiras e até mesmo, econômicas, porque em 2020 o que que aconteceu? Covid. Covid. Então, a gente já estava se preparando, e tudo certinho, organizado, e a ideia, por exemplo, era, por algum motivo, era construir. No entanto, assim que veio o Covid, o governo mudou as leis federais, e eles estavam concedendo cerca de $65.000 para first home buyers. No entanto, eu já tinha sim adquirido o meu PR, mas não citizenship. E daí o 65 só aplicava para quem era citizen. Hum. Porém, a Land naquela época, se estava 200, ela já foi para quase 300, porque o mercado ele age muito rápido. Daí eu falei para a Fran: "Olha, a gente não vai tomar esse caminho aqui, porque eu acho que o preço da Established vai cair devido às circunstâncias econômicas." Foi dito e feito. E daí a gente preparou algumas estratégias, né, o First Home Super Safe Scheme, mais um grant de 10.000 do governo como First Home Buyer. A gente salvou, fabricou cerca de $40.000, que já ajudou bastante no depósito dessa casa. Sim. E uma coisa que eu destaco foi o papel do mortgage broker, porque todos nós, como seres humanos, a gente é movido por emoções. E por mais que eu sou muito lógico,
Chegou um momento que eu vi esse imóvel, voltei para conversar com ele e falei assim: "Eu quero comprar". Aí ele falou assim: "Mas você vai comprar no preço que eles estão pedindo?" Eu falei: "Sim". Ele falou: "Não, senta na sua mesa e agora pensa como um financial advisor". Porque aquele momento eu estava sendo movido pela emoção. Eu fiz isso e foi maravilhoso. Eu criei alguns relatórios, mandei por Builder e por Seller e consegui, ao invés de pagar 600.000 na época, eu paguei 500.000 e eles ainda pagaram minha stamp duty de 25.000 na época. Maravilhoso. Tá vendo? A pessoa que coloca, que faz a pergunta para você refletir sobre sua Sim. compra, correto? Me conta mais disso, quando você realizou esse sonho. Eu gosto disso, entende? O que que mudou para você? Porque agora, né, você tem permanente a residência, você está trabalhando na sua profissão, você passou por essa experiência de comprar sua primeira casa. Me fala do dia que você pegou a chave, mudou, e aí? O que que mudou? Eu acho que todo mundo em algum momento quer ter o famoso cantinho, né, Ah, de pegar a chave, brincadeiras à parte, pendurar quadros na parede sem ter preocupação, né. Eu acho que foi esse tipo de sentimento e mais do que isso, uma realização num país, né, que a gente decidiu morar, particularmente resultado de esforço, e eu gosto muito de sentir isso, não de um aspecto de acumulação de riqueza, mas uma realização realização. de um objetivo que foi colocado no meu coração. Daí, o assim, o sentimento é de felicidade, de ter conseguido isso. E antes que eu me esqueça, né, o papel do mortgage broker foi sensacional. Assim, a gente tem que falar, porque Hum. eu senti cuidado, eu senti que ele navegou bem sobre os cenários para eu tomar uma decisão informada. E é isso que a gente tenta mostrar para as pessoas. Com o guidance correto, você consegue tomar decisões que são boas para você, que são boas para o seu objetivo. E assim, eh, eu acho o papel do mortgage broker maravilhoso, até porque quando a chave faz aquele barulhinho, né, você consegue realmente tangibilizar aquela felicidade. Ai, é minha profissão, é minha paixão, e a Karina sabe, todo mundo que trabalha comigo sabe. Eu falo a Karina porque a Karina tá pertinho de mim todos os dias, né, do meu ladinho ali no office. É um prazer enorme, dar aquela boa notícia, fazer parte da jornada é um privilégio. E dar a notícia boa e ver o que acontece, depois é é fenomenal, assim. É de Deus, sabe, fazer parte desse passo tão importante e poder dar aquela notícia. E a gente vai para casa, assim, feliz. Todas elas, todas as pessoas que trabalham comigo celebra cada approval, mas o dia do settlement, sabe, se os bancos estão ficando tão tech, e às vezes eles estão fazendo o settlement um pouco mais tarde, e a gente não recebe a confirmação de todos. Sim. Maioria é muito rápido e já manda mensagem no meu telefone, né. Mas tem uns atrasados e vêm depois. Nossa, as meninas: "Vocês viram? Chegou lá às 6 horas da tarde". Às vezes a gente já estava fechado, já tinha ido para casa. Foi, deu. E aquela alegria, aquela felicidade. E eu vejo, assim, que esse passo é tão importante, e é difícil quando, chega como estudante. Alguns vêm com algum visto de trabalho, mas visualizar isso. O que eu gosto da sua história, Wes, é que você não tinha o seu visto ainda, a sua residência permanente, e você desejou aquilo. E é uma coisa, assim, que eu incentivo muito todas as pessoas que eu conheço que ainda não têm a residência, visualize, faça o seu planejamento, sonhe, conquiste, porque, depois do PR, eu particularmente acho que esse é o segundo maior, bênção que você pode ter morando num país estrangeiro.
Não importa se você escolheu estar na América, no Canadá, na Europa, mas ter o seu cantinho, depois que você tem a garantia que você pode legalmente estar naquele país, é fenomenal. E claro, sabemos que hoje em dia, né, tem os rent and invest, não se compra para morar, dependendo da cidade que você tá. Mas Sydney, né? Sim. Mas ter o seu nome no imóvel, para mim também é uma coisa que vai além de pendurar os quadros, a parte emocional é fantástico, a primeira casinha, o primeiro cantinho, mas ter o seu nome no imóvel também muda você como pessoa, porque a palavra eu já acho fenomenal. No caso dos que compraram e não foi sua primeira casa, a palavra é landlord. Eu acho isso tão poderoso. É Você bonito, né? deixa de ser o cara que aluga para ser o lord daquele pedaço de terra ou imóvel. Ó que coisa É, powerful. é powerful. Todo mundo sabe a minha fé, eu sou muito transparente. Olha que coisa de Deus, de território, né? Coisa linda, né? Espiritual. Então, esse aí já. Eu tenho um negócio com isso. E, claro, eu sou muito transparente com todo mundo. Tem tantas outras formas de prosperar. Não é só imóvel, não é só imóvel. Mas ter esse outro passo, essa outra bênção, eu acho que faz muito parte da jornada, faz muita parte daquele primeiro sonho, quando eu saí de lá do Brasil, o que eu que queria, o que eu desejei, né? Seria uma pena. É problema? Não, não é problema, mas seria uma peninha. Um imigrante estar aqui a vida toda, pagar aluguel. Como eu acho uma pena no Brasil também, né? Isso daí já é outra história, a gente deixa para outro, outro podcast. Tá, Wes, a gente já tá aqui batendo um papo bem gostoso, bem tranquilo já há um tempão. Muito obrigada. Mas o que mais? O que você gostaria de falar? Você, da sua experiência, do ex que é hoje, do que está acontecendo. Seja bem espontâneo, pode falar. Ai, fala um pouquinho pra gente do Money Date, por favor. Depois eu explico. Esse podcast é um bate-papo, mas eu vou deixar na descrição tudo certinho, todas as palavras que foram diferentes, não preocupe, não preocupe. Fala pra gente um pouquinho. Money Date, os seus sonhos de hoje. Inspira a gente, por favor. Tá, eu vou tentar. Acredito que, como pontuado, nada resiste ao planejamento. Então, Perfeito. Planejamento. se você sonha com algo, não necessariamente material, patrimonial, né, tenha um plano para você chegar até lá, justamente para evitar distrações. O Money Date é uma ideia que eu tive, estou idealizando para ajudar casais. Eu acho que é muito importante que a gente converse sobre o dinheiro de uma forma leve. E eu, assim, me sinto com uma certa autoridade, porque tudo que eu falo é porque eu já passei por ele. Então, já tive cartão de crédito que eu não paguei quando eu era mais novo. Eu já, né, vim para a Austrália para aprender inglês sem saber. Passei por um processo muito rígido para virar financial advisor. Eh, Tive que provar à imigração que ela estava errada. Tem uma série de condições ali, e uma das pessoas que eu mais aprendi na minha vida foi, é a minha esposa, a Fran, Hum. porque não adianta você só viver para planejar e não usufruir. Então ela trouxe um certo equilíbrio. Então o que está faltando hoje, eu acho que é uma busca por um certo equilíbrio, principalmente entre casais e família. E quando você é um casal, né, por ser bom brasileiro, a gente tem um escritor muito bom no Brasil, que era o Gustavo Cerbasi, "Casais inteligentes enriquecem juntos", ele fala uma coisa muito interessante. Hum. O Quando uma pessoa, né, se apaixona por outra, e decide ficar junto, não são somente 2 pessoas. A gente tem 3 entities, a gente tem o cada um deles e o casal. Então, a Hum. maneira que a pessoa se aproximou e começou a chamar para um cafezinho, Aham. ou levar a moça para jantar, aquele tipo de coisa, foi o que criou o romance. E Aham. às vezes a gente deixa isso passar ao longo do tempo, Hum. e a gente tem que se policiar. Então o Money Date, ele vem para cobrir
coisas que não estão sendo ditas para que o dinheiro não seja um componente que vai estragar o relacionamento. A gente sabe que dinheiro, assim, pode sim, sabe, danificar um relacionamento. Isso. É uma das principais causas de divórcio hoje. Isso. E, bom, com esse objetivo eu quero fortalecer os casais e acredito que basicamente o simples funciona. Então, se você sentar, ter uma conversa sadia, gostosa, sem, sabe, confrontar o outro, simplesmente anotando os gols devagar, pessoas são diferentes. Então, eu acho que fazer esse reconhecimento que está na hora de conversar já vai valer muito a pena. Então, o Money Date vai ser um guide para as pessoas, né, os casais se prepararem para conversar sobre o dinheiro. E isso é um tremendo milestone. Perfeito. Aonde que a gente encontra o Money Date? Bom, estamos organizando já eu compartilho com todos vocês e acredito que vai ser uma ferramenta muito boa. Fantástico. Vamos aguardar. Money Date, ferramenta, tá bom? Agora, pra gente terminar, né? Eu quero fazer umas perguntas daquelas diretas e você responde bem diretamente, tá bom? Espontâneo. Vamos tentar. Vamos lá, tá quase terminando, né? Tá. De todas as conquistas e vitórias, qual aqui realmente assim você fala, isso aí não foi eu, isso aí foi Deus, não teve jeito. Hoje, tudo. Tudo! Quando eu olho para trás, tudo. Amém. E refletindo sobre isso, quando eu perdi os meus pais e depois a minha avó, foi muito punk. Muito punk. E se sentir de certa forma sozinho, assim, não é que eu tava sozinho, porém você ter uma mão para segurar, ali sim, e ter conhecido ele, Jesus, da maneira que eu conheço hoje. Amém. Por que vocês não fizeram chorar? É pra você ser você mesmo. A gente tá aqui pra te conhecer melhor, e tem um monte de gente que vai ser abençoado com isso, eu tenho certeza. Muito obrigada por ser tão genuíno, e falar a verdade. Eu consigo imaginar, entendeu? Consigo imaginar o que pode ter sido, o que significa e consigo ver como move seu coração ainda, né? E isso é o que a gente é, sua história. E daí você esse cara com esse sorrisão. Ai, que coisa A boa. gente tem que, assim, a gente tem que transmitir a felicidade, né? É uma coisa que todo mundo fala, Wesley, você vive sorrindo. Eu nunca achei motivos para ficar triste. A gente fica triste porque a gente não quer perder as pessoas que a gente ama. Exatamente. Porém, a gente nunca sabe o dia que porquê elas das vão. coisas, né? E o dia que elas vão. Isso que é verdade. E hoje eu tenho uma melhor compreensão a esse respeito. E assim, eu acho que a família e a pessoa que eu fui me transformando é de bastante orgulho. A gente tem, às vezes, a mania de enaltecer as coisas materiais, patrimônio. Eu acho que isso também viver uma vida abundante e a gente tem que estar muito feliz e grato por tudo que Deus nos dá. Agora, o principal núcleo para mim é a família. Então, ter a Fran ao meu lado, sabe, a gente construindo as coisas juntos é muito gratificante para mim. Amém. Construindo as coisas juntos, sonhando junto, passando as Isso, junto. exatamente. Bom. Ô, gente que não casou ainda, casar é muito bom. E aí, assim, de uma forma leve, todo mundo vai ter desafios. Sim. Todo mundo vai ter desafios, né? Agora, vai ter o amanhã. Aí você vai lá e faz de novo. Vai lá, faz de novo. Faz de novo. Isso. Agora eu vou falar a parte do meu marido. E ficar casado é muito bom. Esse é o Marco Bomba que fala. Porque transforma a gente, porque é desafiante. Dia a dia, entendeu? A gente fala disso no outro podcast. Agora vamos fazer a rapidona. Vai. Melhor livro, o livro que você recomenda. Pai rico, pai pobre. Tá. Um restaurante que você recomenda em Perth.
restaurante que eu recomendo, nossa senhora, Rockpool. Rockpool. O que você gosta mais da Austrália? O verde. O verde. É fantástico mesmo. Tá. Fala pra gente. Como é que você pediu a Fran em casamento? Em casamento, Rápido? foi no nosso apartamento. Ai, que lindo. Que lindo. Tá vendo, gente? Não precisa ficar fazendo viagem cara pra pedir em casamento. Faz, pede. Eu pedi ela em namoro em Belo Horizonte, no, no, na maior, assim, no topo de Belo Horizonte, pra todo mundo ver. Oh, que romântico. Obrigada, obrigada que você dividiu isso. Tá. E você atingiu muitos sonhos. Rápido. Próximo sonho. Estabelecer a Falcon, Perfeito. continuar crescendo. Continuar crescendo. Um desejo do seu coração. Ter meu irmão aqui. Para me visitar. Vamos. Ter seu irmão aqui. Tá. Um sonho que você acha assim, esse aí eu vou deixar pra depois. Um sonho mais assim, entendeu? Da vida assim que vai passando. Como você se vê daqui 20 anos? Qual que é o sonho? Sonho daqui 20 anos. Esse aí você me pegou, hein, Claudinha? Eu acho que é estar desfrutando a minha vida com a família. Tá vendo como eu não te peguei? Sim, É. É sua essência. é. Isso aí tem que ser rápido pra sair o que é mesmo, pra sair a verdade, tá bom? Prato preferido. Arroz, feijão, batata frita e um frango grelhado. Oh, meu Deus, eu pensei. Foi todo mundo aplaudindo no estúdio. E aí? Eu pensei que ia sair um pão de queijo. Também. Pra quem não sabe, pão de o queijo eixo de Minas. pão de queijo vem on the side ali, ó. On the side. Wes, agora, pra fechar com tudo, pra virada, fala uma frase pra gente, uma frase impactante que você gosta de refletir pra você mesmo, que você gostaria de dividir pras pessoas. Achievement Uhum. is more important than speed. Em inglês fica mais impactante. Fica assim. Mas chegar lá é mais importante de quão rápido você chega lá. Então, chegar lá é mais importante do que chegar muito rápido. Entende? Exatamente. Fica mesmo. É a jornada, né? É a Sim. jornada. Outro dia eu tava lendo um livro, eu acredito que seja o Atomic Habits. Fantástico. Super recomendo. Eu também. E fala muito isso, né? Em todos os âmbitos da nossa vida, por exemplo, na academia. Às vezes você quer estar assim, de um jeito, mas você não está gostando do processo. E a grande questão, particularmente tudo na vida, é você gostar do que você está fazendo todos os dias, porque o resultado vai vir. Agora, se você só foca no resultado, você se frustra. A mesma coisa na questão financeira. E se você investe 10 mil hoje, já querendo 100, pode ser que o mercado vai cair e você não vai obter aquele outcome, Uhum. né? Então é importante Sim. que a gente entenda, tenha paciência e aproveite a jornada. Exatamente, gostei. Esqueci de um detalhe importante, né? Muito bacana. Fala pra gente, como financial planner, a sua visão, porque a gente escuta muito isso. É só o cafezinho que vai fazer a diferença em atingir os grandes sonhos? É só parar de comer o avocado on toast? Se alguém ouvir isso e é do Brasil, não é daqui, o avocado on toast aqui é famoso e é caro, é caro. É só esses pequenos hábitos que vai fazer a diferença em chegar no seu grande objetivo, esses pequenos hábitos de gastar dinheiro, entendeu? Fala pra gente que isso é importante. Sim, eu acho que o que eu percebo hoje é que existe muito eu mereço, né? Eu trabalho muito, eu mereço muito. Eu vou me mimar. É o mimimar. Me mimar. E quando a gente fala de um budget, por exemplo, que é você listar as suas despesas, a gente tem que definir o seguinte: o budget nunca vai ser uma ferramenta para te limitar. Uhum. O budget é para você ter transparência de onde você coloca o seu dinheiro. Uhum. Ponto final.
Então é muito importante que você saiba para onde você está enviando o seu dinheiro. E o cafezinho não vai definir o seu futuro, é a sua escolha. Uhum. Então, dado que todos nós somos diferentes, cada um tem um estilo de vida. O que faz mais sentido para você? Agora, toda causa tem a sua consequência. Então, se você não salvar dinheiro, você vai estar sempre tomando dinheiro, ao invés de doar em algum momento. Então, isso sim é importante para você, como dito no Pai Rico, Pai Pobre, se você não faz isso e se controla, não sabe quanto você ganha, quanto você gasta, você pode acabar na famosa corrida dos ratos. E isso vai tirar de você opções. E sem opções, a vida vai te tirando, assim, não só o seu tempo, mas o seu dinheiro também, porque você fica à mercê. Então é importante o planejamento e o entendimento da vida que você quer ter. Perfeito, gostei muito. Vou fazer a última e a gente vai fechar. Fala pra gente sobre o virada financeira. Como, entendeu? Fala o que que é e por que que isso é tão importante para você nesse momento agora, esse evento especial, virada financeira. Tá. O Virada Financeira, ele foi constituído baseado nas principais perguntas das pessoas, né, idealizado por mim e agora não, e agora com pessoas que estão adicionando mais valor, como você, eu eu realmente acredito que educação transforma vidas. Então, ao invés da gente se preocupar ou ficar extremamente ansioso com o que está acontecendo, por que não entender o que está disponível para você tomar uma decisão? Decisões de qualidade foi o que foram cruciais para eu chegar até aqui. Isso envolve tudo, a decisão de sair do Brasil, de ficar na Austrália, de ter salvo para comprar a primeira casa, tem uma série de coisas, porque eu poderia ter feito coisas extremamente diferentes, inclusive você, todos nós, né. Wes, em se tratando de economia, do comportamento, né, guardar dinheiro, não guardar dinheiro, por que que você acha, para a maioria das pessoas, é tão difícil economizar? Excelente pergunta. Num contexto geral, obviamente, eu acho que a nossa sociedade está mudando e, com isso em andamento, necessidades foram criadas que não existiam. Então, mais do que, eh, custos fixos e custos variáveis, eu acho não, tenho certeza que tem muitas coisas disponíveis hoje que não tinha antes, né. Brincadeiras à parte, anos atrás ninguém comemorava o mêsversário do filho. Mêsversário. Aí você já tem a necessidade de comprar um bolo a mais e fazer uma festinha. Isso. Enfim, até esse hábito de tomar café fora. Eu tive, Sim. né, na minha época eu comprava um pão, passava uma manteiga, às vezes colocava um presunto e comia dentro de casa. Então, ao longo do tempo, mais do que inflação, houve sim uma mudança de comportamento e também na questão tecnológica, todo mundo agora tem acesso a tudo, Uhum. todo ano sai um telefone novo. Então, quando as pessoas falam que está tendo dificuldade, a maioria delas está acompanhando essas mudanças e sempre gastando dinheiro nesse sentido. Se a gente projetar um budget e seguir, você sabe que você não vai sair daquilo ali. E eu te falo com toda certeza e veemência, é isso que eu faço. Budget. É, Orçamento, é um gente. orçamento, é só para você entender para onde você está indo e tomar cuidado com as distrações. Tomar cuidado com as distrações, porque elas vão bater na sua porta. Verdade, concordo, viu. Muito obrigada. Essa pergunta é importante, o povo tem que saber. Então, em resumo, gente, tem muito mais opções hoje em dia, onde gastar o nosso dinheiro. Então, se você não tem um orçamento onde você vê onde você está gastando, provavelmente você está gastando em coisas que faz parte da rotina do dia a dia, mas se você tem um objetivo, né, um objetivo, você poderia estar canalizando aquele gasto para acumular para você atingir o seu objetivo.
como o ex falou, aí não ficar indo ali, né, rodando, rodando e não chega a lugar nenhum, né? Porque todos nós queremos prosperar, abundar. É isso aí, né? Perfeito. Então tá, Wes, dá um final, um recado final. Um recado final pro imigrante na Austrália, para as pessoas que estão pegando piada. Um recado final pro brasileiro aí. Uau! Meu recado final é meu recado final parece clichê, mas não é. Se você acreditar em algo, vá atrás do seu objetivo, eu tenho certeza que você vai alcançar. E se você ainda colocar os seus planos na mão de Deus, pode ter certeza que você nunca vai estar sozinho. Isso! Muito obrigado. Espero que você tenha se divertido. E é isso aí, gente. Tchau. Tchau, tchau. O respiro que o seu bolso precisa está no BrisaCast. Mente leve, o futuro avisa. Vem pro BrisaCast.